povo de Deus, na segunda noite do nosso tríduo em honra ao São Padre Pio, nós queremos falar de um dos temas que o Padre Pio mais falou e de uma das batalhas que o Padre Pio mais travou. Nós queremos falar de uma realidade, porque é uma realidade, chamada inferno. Muitos cristãos católicos se arrepia todo, se treme todo, e desculpa a expressão, se borra todo, quando se fala desse tema. Muitos nem querem que fale sobre isso. Muitos, quando veem que o tema é esse, falam, não vou, eu não vou, eu não quero. Eu não tenho nada a ver com o inferno, não vou para lá. Já viu que quando a gente não gosta de uma coisa, a gente rejeita? Engraçado, porque muitos cristãos católicos estão rejeitando o inferno de boca para fora, mas estão mais perto dele do que se imagina. Existe uma coisa chamada estratégia. Quem já ouviu falar sobre isso? Todo mundo. Para viver é preciso ter estratégia. Para educar um filho hoje tem que ter o quê? Vocês estão mortos ou vocês estão vivos? Então responde. Para educar um filho hoje tem que ter o quê, gente? Se educa um filho de qualquer jeito, você tem que ter o quê? Estratégia. A nossa vida aqui depende do dinheiro, sim ou não? Para ganhar dinheiro hoje tem que ter o quê? Estratégia. Tudo na vida tem que ter estratégia. E a pessoa acha que para ir para o céu também não precisa. Ela fica sentada, está tudo ok, a misericórdia de Deus é grande, e no final das contas vai dar tudo certo e eu vou para o céu. Ei, não vai, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem que ter uma estratégia. E para ter uma estratégia, você tem que conhecer o seu inimigo. A melhor maneira de destruir o inimigo é conhecendo ele, sabendo como que ele age, de que forma que ele age. É assim que nós vamos destruir o nosso inimigo. E nós só temos um inimigo. Qual que é? Qual que é, gente? Tem medo de falar o nome dele, não. Qual que é o nome do nosso inimigo? O Satanás, o diabo, o encardido. É esse o nosso inimigo. E a maior estratégia dele é fazer com que eu e você pense de forma totalmente enganada que o inferno não existe. E que eu vou ser feliz não falando dele. Então eu tenho uma notícia para você. Jesus, nas palavras do Evangelho, vocês sabem do que ele mais falou? Qual é a palavra que Jesus mais usou no Evangelho? Foi o amor? Quem acha que foi o amor? Quem acha que foi o amor, gente? Levanta a mão. Quem acha que não? Tem gente que não acha nada, é uma maravilha dentro da igreja. Quando a gente vai no teatro, quando a gente vai no show, pensa num povo diferente. Vem para a igreja morto. Quem acha que foi o amor que Jesus mais falou? Levanta a mão, os vivos. Foi o amor. Quem acha que não foi o amor? Você acha que foi o que então? Foi o quê? É a palavra que ele mais usou. A palavra que Jesus mais usou e o tema que ele mais abordou foi o inferno. Enquanto nós não queremos falar sobre isso, Jesus falou do inferno mais do que do céu. 262 vezes na fala de Jesus ele usou a expressão inferno. Brincadeira não. Mas por quê? Porque Jesus exaltava mais o inferno? Não, sabe por quê?
Porque ele precisava falar muito para você não ir para lá. E aí tem cristão católico que vem falar que o inferno não existe. E aí ele vem com um monte de teoriazinha para explicar que o inferno não existe. 262. Vocês sabiam que tem até padre que fala sobre isso? Que o inferno não existe. Quando eu estudei teologia, eu me deparei com um padre que falou isso. Com certeza deu BO, né, gente? Com certeza eu paguei um preço alto, porque eu não ia deixar. Porque a Igreja Católica fala, e daqui a pouco nós vamos abrir, aqui nesse catecismo, que seja anátema, que seja excomungado quem negar a existência do inferno. E por que a igreja faz isso? Porque faz parte da estratégia do diabo colocar na cabeça das pessoas que o inferno não existe e que não é importante falar sobre ele. Porque se você falar muito sobre o inferno, ele vai ficar em evidência. As pessoas vão começar a entender que o inferno é algo terrível, que é a pior coisa que nós podemos um dia experimentar, claro, é o inferno. É por isso que quantas vezes vocês aqui participaram de uma pregação só sobre o inferno? Levanta a mão quem já participou. Pouquíssimas pessoas. Por que não se fala do inferno mais? Por que não fala mais do inferno? Será que as pessoas estão se envolvendo na estratégia do demônio e deixando o inferno de lado para que uma maneira errada vai entrando na nossa cabeça que não, no final eu vou fazer um monte de bobeira, mas Deus é misericordioso, Deus não vai deixar eu ir para lá. Que Deus é esse que permite que os seus filhos vão para o inferno? Foi esse Deus que entregou a sua vida na cruz e derramou todo o teu sangue, sofreu toda a humilhação para que eu e você jamais possamos ir para lá. O que ele precisava fazer, ele já fez. E foi por isso que ele falou tanto sobre isso, para que eu e você não vá. O inferno existe. E o Padre Pio falou algumas vezes sobre esse lugar. Para alguns é um lugar, para outros é um estado. Mas o Padre Pio citou algumas vezes esse lugar tenebroso chamado inferno. Uma pessoa chegou para o Padre Pio e falou assim: ô padre, eu não acredito no inferno não. O Padre Pio falou assim: não tem problema, quando você chegar lá você vai acreditar. O Padre Pio não alisava ninguém não. O Padre Pio falou: fica tranquilo, quando você chegar lá você vai acreditar. É a pura verdade. Achamos que Deus é misericordioso demais e não vai deixar a gente ir. E aí eu vou contar outra história. Vocês acharam isso pesado? Escuta o que o Padre Pio vai falar agora. Presta atenção, segura aí no banco assim, ó. Fala, vou agarrar no banco para eu não cair. Segura no banco. Olha o que o Padre Pio disse. Presta atenção. Silêncio agora. Tenho medo de não ter espaço no inferno para a próxima geração. Olha para quem está do seu lado e fala assim: parece que a casa está caindo para nós. Olha o que o padre... Gente, não sou eu, Sérgio, comedor de feijão, não. É um dos maiores santos da igreja, o especialista nisso. Eu tinha que falar sobre o inferno, porque o Padre Pio era especialista sobre isso. Eu não sei se você sabe, ele tinha o dom da bilocação. Deus permitiu uma vez que ele fosse lá no inferno. Não para ficar lá, para ver o que tinha lá, para alertar as pessoas.
O Padre Pio disse: olha, eu tenho medo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Ele espiritualmente, porque enxergava, via as coisas, ele enxergou que a nossa geração hoje ia dar muita brecha para o inferno. Por isso que a palavra de Deus diz que a porta do céu é estreita, ao passo que a porta do inferno é larga. Quer ver outra coisa que o Padre Pio disse? O inferno tem porta de entrada, mas não tem de saída. Uma vez no inferno para sempre, não tem salvação. Pode chorar, pode rolar no chão, gritar. Lá no inferno é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. É lá no inferno. O Padre Pio disse que lá tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. Quer mais uma do Padre Pio? Uma pessoa chegou no Padre Pio e disse o seguinte: já viu quando morre alguém na família? A pessoa vem para o padre e muitas vezes ela quer uma mensagem, né, de consolo. O padre dá, mas muitas vezes nós passamos muita mão na cabeça das pessoas. A pessoa chegou para o Padre Pio e falou: reza para fulana de tal que faleceu, celebra uma missa para ela, padre. Ele se colocou em oração antes de celebrar a missa, e de repente a pessoa chegou e falou: só vai celebrar a missa? Ele falou: não. Mas por quê, padre? Porque ela está no inferno. Não adianta celebrar a missa para quem está no inferno, gente. A missa é para quem está vivo e para quem foi para o purgatório. E aí você pensa assim, está falando sobre o inferno e o purgatório. Ainda bem que tem o purgatório, porque nós vamos viver mais ou menos. Purgatório, no céu tem pouca gente brasileira, mas no purgatório até que tem um pouco, aumenta um pouquinho mais. O Padre Pio, certa vez, encontrou com a alma do purgatório. Aí você fala: mas quem está morto não vem? Não vem não, mas o Padre Pio, como tinha esses dons extraordinários, ele ia até lá. Então o Padre Pio se deparou com a alma do purgatório e falou assim: aí é quente, porque a alma estava com muito calor. Ele falou assim: é quente como a terra? A alma falou assim: toca em mim. Quando ele tocou nela assim, o Padre Pio caiu com um calor, com algo terrível que ninguém humanamente teria capacidade de suportar. Eu estou falando do purgatório. Eu ainda não entrei e nem vou. Só vou entrar no tema, eu não estou fora. Para vocês terem ideia. Gente, o Sérgio veio passar medo em nós. Não. O Sérgio veio falar a verdade da igreja. É por isso que eu me baseei totalmente. Porque uma pregação sobre essa nem é pregação, é formação. Não dá para falar nada só de inspiração, algo que eu pensei. Não, é coisa séria. Eu só posso falar o que a igreja pensa e o que a Bíblia diz. Não tem achismo. Tudo que eu estou falando aqui é o que a igreja pensa e é o que a Bíblia diz e é que os santos professam. Não tem como discutir, debater, porque é verdade de fé. É verdade de fé. Amém? Vamos sair agora um pouco do que diz o Padre Pio. E vamos falar agora um pouco do que diz Jesus Cristo, o pregador que mais falou sobre o inferno. Eu fiz uma pesquisa, nem João, nem Pedro, nem Paulo, ninguém falou tanto sobre o inferno como Jesus. É só você olhar para os evangelhos, é o tempo todo ele falando, alertando, citando o inferno. O que Jesus falou sobre o inferno? Presta atenção.
Jesus fala do inferno mais do que qualquer outra pessoa na palavra de Deus. Entre muitas características dadas por Jesus deste lugar, ele diz que é um lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, versículo 12. Vamos andar na Bíblia agora. Quem trouxe Bíblia? Quem não trouxe? Até você trouxe Bíblia? Então não vou perguntar mais ninguém, porque aí fica feio. Mateus capítulo 8, versículo 12. Amém? Versículo 12, capítulo 8. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Veja bem, eu falei aqui e a palavra de Deus confirmou. Um lugar de trevas. E o que é esse lugar? O inferno, gente, é a ausência total de Deus. Lá no inferno, olha aqui para mim, lá no inferno não tem nada de Deus. Só que tem um detalhe. São Boaventura, um grande santo da Igreja Católica, alguém aqui já ouviu falar sobre ele? Quem já ouviu falar sobre São Boaventura? O que ele falava? São Boaventura dizia o seguinte: a pior coisa da alma que está no inferno é que ela lembra de Deus o tempo todo. E aí você chega à conclusão que não basta lembrar de Deus, falar de Deus. Essas almas lembram de Deus, mas não experimentaram o poder de Deus. Jogaram na sorte. E agora estão no inferno, o tempo todo pensando na possibilidade que tinham, que jogaram fora, que desperdiçaram por causa da preguiça, por causa do desleixo, por causa do pecado. O tempo todo elas são atormentadas. Olha, o pensamento de Deus no inferno é tormento. Não é consolação. Eu podia ter Deus. E outra coisa, Deus não manda ninguém para o inferno, viu? É você que escolhe. Só que nós somos meio bobinhos. A gente pensa, eu não quero, eu não gosto. Mas e a vida que você está levando? Lá no livro da vida está querendo dizer o quê? Que você quer céu ou inferno? O jeito de me vestir diz para mim se eu quero ser céu ou inferno. Hoje eu estava vendo um Instagram e vi uma moça, uma modelo, que entrou dentro de uma academia seminua. Seminua. E começou a fazer agachamento. Um rapaz que eu tenho certeza que esse cara é cristão. Se não fosse, não ia tomar essa atitude, não. Convidou ela a se retirar. Falou, não, isso aqui é um lugar de família. Isso aqui é um lugar de decência. Isso aqui não é um lugar para isso. Do jeito que você está fazendo esse agachamento, as pessoas estão ficando constrangidas com você. A pessoa vai para o inferno porque colocou uma roupa curtinha. Não é só isso não. Não é questão só da roupa em si. E os homens casados que olharam para aquela roupa e foram levados a pecar. Entende? As nossas atitudes podem levar a pessoa para o inferno e nós podemos ir juntos. E tudo isso parece uma radicalidade, uma coisa louca demais, mas não é. Entende? Então eu separei 7 pecados que podem nos levar para o inferno. Primeiro eu quero te dizer o seguinte: a Igreja Católica oficialmente defende
desde o século XV, que o castigo do inferno destinado aos pecadores é eterno. Tem uma teoria aí que fala que não é assim mais, que esse castigo não é eterno, mas é eterno. Ideia iniciada no século VI com Santo Agostinho. Santo Agostinho já dizia, o castigo do inferno é eterno. E eu separei 7 pecados que podem nos levar para o inferno. Primeiro deles, a especialidade do diabo. Ele não brinca, viu, gente? Ele não brinca. O primeiro pecado que pode te levar para o inferno é a mentira. A primeira coisa que o diabo fez foi mentir. Chegou para Eva e falou: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem dos frutos do jardim? Começou mentindo. Deus não prometeu, Deus não proibiu comer de todos, Deus só proibiu um. Eva já desmascara ele também. Não, ele disse para nós não comer da árvore do centro do jardim. Por quê? Porque você começa a dar a conversa para o demônio para você ver para onde você vai. O demônio, porque se do fruto comer, nós seremos como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aí o demônio começa a dizer: olha, não é verdade, mas esse fruto é um fruto que vai abrir a mente de vocês. Eva caiu na mentira. Ei! A maldição toda começou com a mentira. Toda vez que eu e você profere uma mentirinha de nada, até dentro da igreja, nós estamos sendo levados para o inferno. É sério. É preciso cortar a mentira da nossa vida. Tem vezes que a gente faz tudo certo, mas na hora de falar a verdade a gente não faz, a gente mente. Sabe por causa de quê? Eu já falei do medo. Uma das coisas que te faz mentir é o medo. Porque falar a verdade, às vezes, é enfrentar alguns problemas. Enfrente, mas não minta. Não minta, porque a mentira é um dos pecados que nos precipita no inferno. Segundo, e eu coloquei bem na ordem aqui, viu? Imoralidade sexual. Pega comigo Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios capítulo 6. Versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18. Bem rapidinho. Nós vamos usar muita palavra hoje. Achou? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: fuge da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, e o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Qual que é a mentira do demônio? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu visto a roupa que eu quiser. Eu vou para a academia do jeito que eu quero. Eu tiro da bunda e ponho na cara do jeito que eu quero. Eu corto o nariz do jeito que eu quero. Eu corto a orelha do jeito que eu quero. Porque o ser humano não está satisfeito com o corpo dele e ele fica mexendo. Eu tenho medo de um dia chegar perto de uma pessoa que tirou um pedaço da bunda e pôs na cara e sentir um mau cheiro na cara dela. Porque nós agora estamos assim. Nós não estamos satisfeitos. Ah, mas isso é pesado demais. Mas meu Deus, está aqui, ó. O corpo não é nosso. O fabricante não erra. Você já viu Deus errar alguma coisa? Mentira de quem fala que Deus errou. Deus nunca não errou. Se esse nariz seu é grandão, é porque você merecia um nariz desse tamanho.
E Deus está querendo mostrar para você que a sua beleza não está no tamanho do seu nariz, no tamanho da sua bunda, no tamanho do seu braço, no tamanho do seu pé. Nós estamos preocupados demais com isso, mas nós devíamos preocupar de não ir para o inferno. Isso nós não preocupamos, porque a gente acha que está garantido. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não está. Não está. O corpo é meu, então, se eu quiser tirar a criança, eu tiro. Agora eu vou falar umas coisas pesadas para vocês. Uma das coisas que mais leva para o inferno e mais atrai a ira de Deus é o aborto. Se eu te matar, é grave. Eu posso ir para o inferno, agora vocês vão ver. Mas é mais grave ainda se eu matar quem está aqui. Porque você tem como se defender e quem está na barriga não tem. Então Deus não aceita injustiça. Por que o diabo quer? Porque quer aprovar o aborto, para ferir o coração de Deus e levar para o inferno a alma que comete. O pecado é tão grave que se você cometer um aborto, vocês que estão ouvindo pela internet, ouça isso também. Se você cometer um aborto e você chegar no padre para confessar, dependendo do que o padre combinou com o bispo, o padre não pode atender sua confissão. Ele vai falar: você tem que ir lá no bispo. Ele só pode atender se ele ligar no bispo e o bispo falar: eu te autorizo a atender a confissão. Você vai vendo que a coisa é grave. Aí a gente pensa que nós não temos nada a ver com isso. Tem. E o que eu vou falar aqui agora talvez te leve a procurar um confessionário. Se você votou em alguém que é a favor do aborto, suas mãos estão sujas de sangue. Desculpa te dizer. É por isso que no Catecismo da Igreja Católica fala que nós não devemos ser comunistas, nós não devemos apoiar esse povo das trevas. Pronto, falei. Ah, você não gosta. Aí aqui não está negócio de esquerda, direita, até porque não existe isso. Eu só voto na direita, e agora eu estou falando dessas coisas abertamente. Sabe por quê? Porque a esquerda é pior. Pelo menos a direita não está a favor. Mas é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. A questão aqui não é ideologia para apoiar eu contra você, não. Não estou defendendo ninguém aqui. Eu estou acusando as obras das trevas, porque foi para isso que Deus me constituiu pregador. Para pregar a verdade do evangelho, que muitos covardes não estão falando. Estão deixando o povo ir para o inferno. Porque quem vota em quem apoia aborto, está com a mão suja do mesmo jeito. Porque você deu legalidade para a pessoa aprovar aquilo. E é o que eles mais querem. É grave, precipita no inferno. Imoralidade sexual. Aí vou falar de outra coisa que também o diabo não gosta que fala. Porque ele quer que as pessoas continuem. A palavra de Deus diz que Deus fez homem e mulher. A palavra de Deus diz que Deus fez homem e mulher. Deus não erra. Homem e mulher. Por isso, homem e mulher deixam a sua família e se tornam uma só carne. Deus nunca falou que dois homens se tornam uma só carne. Que duas mulheres se tornam uma só carne. E isso, diante dos olhos de Deus, é grave. E isso precipita no inferno. E é por isso que a mídia prende a gente quando a gente fala sobre isso. É por isso que se levantou uma bandeira no mundo inteiro. Você pode falar mal de polícia, você pode falar mal de padre, você pode falar mal de quem for, mas se você falar sobre uma prática, eles podem te prender. Porque o diabo tem uma estratégia para continuar homem deitando com homem, mulher. É doído, é isso. Ah, você julga. Não. Não tem nada a ver com a pessoa, o homossexual. Eu abraço, eu acolho, eu amo ele. Mas a prática eu não posso, porque senão eu estou empurrando ele para o inferno. Se você tiver um filho homossexual, abraça ele, ama ele, cuida dele. Mas jamais você vai incentivar ele a ser aquilo, porque você não quer ver ele no inferno. E está aqui, imoralidade sexual, é tudo que vai contra a lei de Deus. Existe uma forma, gente, nós lemos aqui em 1 Coríntios da fornicação. Vocês sabem o que é fornicação? Vocês não sabem. Resumindo de forma bem prática,
toda forma de sexo fora do casamento. É por isso que ser católico não é fácil. E é por isso que a porta do céu é bem estreita. Toda forma de sexo fora do casamento é fornicação. 2 homens deitou, fornicação. Casal largou, arrumou outro, casou na igreja, fornicando. Mora junto e não é casado na igreja, está fornicando, pecado gravíssimo, um dos pecados que leva para o inferno. Sou bonzinho, vem na igreja e até comunga. Loucura desvarada. Porque o Paulo diz que aquele que toma a comunhão indignamente está tomando a sua própria condenação. Qual que é a condenação? Qual é a condenação que a gente toma? Inferno, gente. Por isso que muita gente está doente. É aqui, ó, imoralidade sexual. O casal ainda não recebeu a bênção, não pode transar. O jovem masturbou, está pecando. Viu pornografia, está pecando. Ah, Sérgio, que loucura no mundo que nós estamos vivendo. Sim, mas alguém tem que falar a verdade. Porque o Padre Pio diz que a próxima geração ele tinha medo do inferno não caber. Por causa dessas coisas. Porque banalizou tudo. Achou que tudo é normal, que o mundo mudou. Ei, o mundo mudou, mas Deus não mudou. Porque Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vai mudar nunca. Quem que vai mudar Deus? Eu quero ver, ué. Pode mudar a lei, pode mudar o escambau de Madureira. Deus ninguém muda. Aí vem um furacão. Como é que é? Manel não? Como é que é? Milton. Tem alguém aqui que chama Milton? Um furacão, não sei o que coitado do Milton fez para pôr um trem tão terrível desse no nome dele aí. Devastando a Flórida tudo. As pessoas falam, nossa, é a natureza, tá? Eu acho que é a fúria de Deus. Por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra, Deus ficou furioso e destruiu. E o que nós estamos fazendo? Que é fichinha o que Sodoma e Gomorra fez. Lá nos Estados Unidos agora está um escândalo de um camarada que dopava as pessoas, estuprava as pessoas, pegava as nossas criancinhas e abusava delas. Por quê? Porque Jesus falou, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Por que eles querem abusar as crianças? Porque elas são preferidas de Deus. Tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Está atraindo a fúria de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis e que ninguém fala sobre o inferno. Imoralidades sexuais. Se você está participando de alguma, sai fora. E isso pode acontecer até dentro do casamento. Até dentro do casamento tem que viver. Não é fácil ser católico, não, meu povo. É por isso que o céu é bom, porque é difícil ir para lá. Todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. E vai arriscar? Você vai arriscar? Você vai jogar para ver? Eu não. Eu não vou. Terceiro pecado. Roubo. É um mandamento de Deus, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não precisa abrir esse, que não vai dar tempo. Não roubai. Sérgio, graças a Deus, nunca peguei dinheiro de ninguém, mas já peguei mulher dos outros, roubou. Peguei homem dos outros, roubou também. Peguei alguma coisa que não era minha, roubou. Esses dias eu estava andando na rua, quando eu vi uma nota de R$100 brilhando. Nunca vi uma nota tão bonita daquela. Eu parei, olhei, falei, se tiver alguém por perto, eu dou. Não tinha ninguém. Falei, uai, mas não tem ninguém. Eu olhei de novo, não tinha. Eu falei, para quem que eu vou dar? Esse aqui não vai ficar aqui. Peguei e coloquei no bolso. Sem intenção nenhuma. Cheguei aqui na missa, na hora do ofertório, Deus falou, sabe aquela nota de 100 que não é sua? Dá para mim agora, meu filho. Pronto. Eu não quero nada que não é meu. Achei, não quero nada, eu só quero o que é meu. Se você tiver o que é seu, sua vida vai ser abençoada. Se você desejar o que é dos outros, se você
Roubar, quando você não paga imposto, você está roubando. Quando você burla as leis para ganhar mais dinheiro, você está roubando. Quando você engana alguém para ganhar um pouco mais, você está roubando. E Deus falou que os ladrões não vão herdar o reino do céu. A pior raça que existe é o tal do ladrão. E o povo brasileiro, vocês sabem, eles gostam. Gosta tanto que põe ladrão para representar eles. Eu não entendo essas coisas, mas tudo bem. Não é questão de A ou B. Escolhe alguém que não é ladrão. Quer dizer, na política é difícil também, né? Mas tem uns que roubam mais. E nós gostamos de quem rouba para valer. O roubo precipita no inferno. Quarta coisa, segura no banco. Segura no banco, que aqui eu tenho certeza que muita gente que está aqui já fez ou pensava em fazer. Segura. Isso aqui também ninguém fala para nós. Alcoolismo. Tem gente que pensa que alcoólatra é só quem está internado na clínica. Sérgio, eu bebo só socialmente. Já tem um amigo meu que dizia, bebo social e mente. Né? Eu só bebo, Sérgio, final de semana. Mas bebo todo final de semana. O que eu sou? Alcoólatra. É a coisa mais difícil que tem alguém reconhecer o alcoolismo. Ele reconhece quando o fígado dele já está todo comido pela doença. Quando a família já está toda lascada, aí ele vai perceber que é. E tem um bando de católicos, ministros de Eucaristia, tem até padre enfiado nesse negócio, nessa bebedeira. Não, bebo só um copinho, então eu vou falar um trem para você. Alguém aqui já foi parado no bafômetro? Já? Você sabia que se você beber uma latinha de cerveja, acusa. O que a lei está dizendo para nós? A lei não é de Deus não, é do mundo. Que uma latinha é o suficiente para você não ter condição de dirigir. E aí você fala, eu bebo só uma latinha. Na lei dos homens, já é condenado. Porque uma latinha já altera você. Então o que você quer com esse negócio? Você não pode nem dirigir um carro. E aí nós queremos negociar com essas coisas, porque nós não damos conta. Nós queremos ir para o céu, mas ir para o céu é difícil. Aí nós não queremos abrir mão da cachaça. Aí tem um bando de católico sem vergonha que não quer abrir mão dessa coisa. Eu abri mão nos 19 anos. Sabe por quê? Por causa das almas. Eu falei, eu troco a latinha de cerveja por uma alma. Que troca, hein? Você imagina a latinha de cerveja por uma alma. Que valor que tem uma alma, hein, gente? E Deus falou que quem colocar muita alma no céu, vai ter o céu também. Eu duvido de alguém que colocou um monte de alma no céu e depois não foi. Porque a palavra de Deus diz que, mas ele pecava muito. Mas a palavra de Deus diz que quando eu coloco uma alma no céu, milhões de pecados meus são perdoados. Nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões o tempo todo. Ei, se eu fosse você, trabalhava para pôr alma no céu, porque você tem muito pecado. Eu quero ir para lá, gente. Não sei se eu vou, não sei como, mas eu quero. Quinto pecado, segura no banco, gente, que hoje vocês vão ter uma surpresa. A gula. Nós fica pensando só nos pecados longe, todos esses aqui. Você já viu alguém que tem gula reconhecer? Sabe aquela pessoa que toda hora, sem necessidade, vai lá comer um pouquinho na geladeira? Guloso. A comida foi feita para manter o nosso corpo, não para fazer ele explodir. E tem gente que acha que tem que comer até explodir. E você sabe que o pecado da gula também não é só comer, né? A bebida entra, o celular entra na gula. Você pensa que não tem gula e de repente você tem. Sabe aquela pessoa que vive o tempo todo no celular? Tempo todinho é guloso. Tem pecado da gula.
O povo não está explicando as coisas mais para nós, a catequese nossa acabou. E eu desafio qualquer um aqui que discordar, vamos sentar então aí. Vamos botar aqui o catecismo. Eu não vim aqui para falar besteira. Cuidado com a gula. Sexta coisa que nos leva para o inferno: vingança. Deus não aceita. Tanto que ele não aceita que ele fala assim: deixa que a vingança é minha. Se alguém te fizer mal, fica tranquilo. O que ela planta, ela colhe, mas não cabe a você. Porque a vingança de Deus é perfeita. Ela é bem melhor do que a sua. Você vai lá e mata, a pessoa morre, acabou. Deus faz uma vingança bem mais, entendeu? E só Ele pode vingar. Porque Ele é o dono da justiça. Ele é a própria justiça. A vingança. Aí você, quando fala de vingança, você pensa em alguém que matou alguém e o outro foi lá e vingou. Não. Quando humilharem você e você der o troco, você está vingando. Quando te xingarem e você devolver o xingamento, você está vingando. Tem um bicho que vinga direto, é a tal da mulher contra o marido. E o marido contra a mulher. A gente começa a vingar dentro de casa. Deixa aquele filho do Satanás para ele ver. A gente fica vingando o tempo todo. Parente é os que mais vinga. Alguém desconhecido te faz o mal, você não está nem aí. Quando for um parente, você fala, deixa, na hora certa ele vai ver comigo. Não é assim? Nós somos vingativos. E Deus está falando que vingança precipita no inferno. Sétima coisa: assassinato. Tem alguém aqui que já matou alguém? Tem algum assassino aqui? Por favor, levanta a mão. Não matou nenhum frango, mas já pode ter matado gente. Você não deu um tiro, mas a gente não mata só com tiro. Quando você fala mal de alguém, você está matando ele. Gente, todos nós já matamos alguém, não vem com esse papo não. Eu assumo meu assassinato, já matei muita gente, estou pedindo a Deus misericórdia. Não adianta. Quantas vezes nós falamos mal, quantas vezes nós, não precisa falar mal não. Tem uma pessoa aqui para a gente acolher, a gente não acolhe, nós estamos matando. Muitas pessoas são assassinadas dentro da igreja pelos próprios padres. Quando a gente exclui uma pessoa, nós estamos matando ela. Quando o marido é frio com a esposa, ele não agride ela de murro, mas ele agride ela com palavra, com frieza, com indiferença, ele está matando ela. Ele está matando, nós somos assassinos. Quando a gente tem que perdoar alguém e a gente não perdoa, nós estamos matando a pessoa. A coisa é muito mais ampla do que nós imaginamos. Eu não estou falando isso para você ficar com medo e achar que não tem jeito. Começar a se policiar. Você quer ir para o céu? Começa a ter atitudes que te levam. Você vai errar em algumas e Deus vai saber que você errou querendo acertar. Esse erro é permitido por Deus. Eu só não posso mais negligenciar. Amém? Olha, eu estava na introdução, porque para falar para o inferno é uma pregação para um retiro inteiro. Não vai dar para falar nada. E eu precisava falar disso aqui para vocês, que é bem prático. Então eu vou pegar o catecismo agora, porque eu já falei aqui. Rapidinho. Depois vocês pesquisem em casa. Catecismo da Igreja Católica começa pelo número 1033. Aí depois você vai para o 1034, 1035, 1036 e 1037. Tudo sobre o inferno. É uma síntese do que a Igreja Católica pensa e com citações bíblicas sobre o inferno. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim: fulano de tal é teólogo e tudo mais, mas ele não acredita no inferno, não fala do inferno, ele não aceita o inferno, e veio me perguntar por quê. Eu falei: mas tem uma lógica aí, ué. Para ele é melhor que o inferno não exista mesmo, porque se existir ele está lá dentro.
Então é melhor fugir e falar que não existe. Na cabeça dele é isso. Muita gente não quer falar sobre esse assunto, porque esse assunto muitas vezes vai mexer com a própria pessoa. Aí eles querem pregar, é o que eu tenho dito. Deus hoje em dia só tem um pedaço. É o pedaço da misericórdia. O pedaço da justiça, ninguém prega ele mais. Porque o pedaço da justiça atrapalha os negócios. E como fé hoje virou negócio na maioria dos lugares, então se eu falar de justiça eu vou perder dinheiro. É preferir perder dinheiro do que perder a alma, né, gente? Tem que falar da justiça de Deus. Tem uma frase que eu li muito bacana que diz assim, que Deus não gosta, Ele sempre quis agir com misericórdia, mas que tem hora que a justiça dele cobra dele mesmo. Porque Ele é justiça. Entende isso? Então vamos ler algumas coisinhas aqui do catecismo. O 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele. Presta atenção nisso. Você viu os pecados que eu falei aqui? Todos são graves, viu? Todos estão dentro do que é pecado grave. Eu não posso amar a Deus se estou num pecado grave. Eu posso falar que amo da boca, mas não estou amando. O meu pecado está mostrando que eu não amo. Que se eu amasse, eu iria abandonar esse pecado. Quando eu amo alguém, eu abro mão de coisas por essa pessoa que eu amo. Quantas coisas eu já abri mão por causa da minha esposa. E quantas coisas ela abriu mão por minha causa. Porque existe amor. Quando não tem amor, ela não abre nada, eu não abro nada. O que vai acontecer? Daqui a pouco rompe. Tem gente que já rompeu com Deus tem muito tempo e não sabe. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, viu? O ódio é uma forma de matar. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 14 fala sobre isso. Nosso Senhor nos adverte que seremos separados dele se deixarmos ir ao encontro das necessidades graves do pobre e dos pequenos que são os meus irmãos. Quando fala necessidade do pobre, a gente pensa que é só dar comida, roupinha. Deus está falando de ganhar a alma dele, viu? Isso aí faz parte, faz também, mas mais do que isso, evangelizar ele. O pobre, nessa lógica da igreja, não é só a pessoa que não tem dinheiro. Tem gente que é muito dinheiro e é pobre de espírito. Tem que saber entender as coisas. Morrer em pecado mortal, sem ter arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso. Isso aqui é a igreja que está falando, hein? Para sempre, por nossa própria opção livre. Depois não vai poder falar que foi Deus, você optou. A esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa a palavra inferno. Jesus fala muitas vezes da geena. Sabe por quê? Tem gente que, se você for pegar a tradução da palavra inferno, uma das traduções é túmulo. Então tem uns que vão dizer, mas inferno não, está falando do túmulo. Aí Jesus usou a palavra geena. Entende? É o fogo inextinguível. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga. Reservado aos que recusam até o fim da sua vida crer e converter. Não basta crer não, tem que crer e converter, no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa do pecado e os que praticam o mal depois serão jogados na fornalha do fogo. Ei, lembra daquela passagem que a pessoa fala, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu falei novas línguas, eu era padre, eu era ministro de Eucaristia, eu era uma pessoa que sentava no banco boazinha,
E ele vai falar o quê? Aparta de mim, servo mau, não te conheço. Não te conheço. O ensinamento da igreja, a existência e a eternidade do inferno. Veja bem, existe e é eterno. As almas que morrem no estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte. Depois que você morreu, irmão, não tem como arrepender, não tem como dar um jeito. Pode juntar o Papa, o mundo inteiro e rezar para você que não vai resolver. Tem que fazer o conserto em vida. Por isso fica de pé. Não vai dar nem tempo da gente. É um assunto muito amplo. Uma hora eu quero fazer um encontro só para a gente. Tem coisas profundas aqui, meu povo.